Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, André. Como o tempo está passando rápido, né? Já faz 100 dias que começou essa legislatura aqui no Senado. Pois é, Eni, e não faltou trabalho por aqui. É verdade, André, e a gente fez um balanço de tudo que aconteceu por aqui. Vamos ver no programa de hoje. Em 100 dias de trabalho, o Senado bate recorde de produção legislativa. O plenário aprova projeto que torna mais rígida a lei antidrogas. Dia Internacional de Combate à LGBTI-fobia e à violência crescente contra essa população. O Senado Notícias Revista começa agora. No dia 12 de maio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, completou 100 dias de trabalho na presidência da Casa. E o número de proposições analisadas em plenário bateu recorde em relação ao mesmo período dos últimos 10 inícios de mandatos na presidência. De acordo com o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa, 71 proposições foram apreciadas pelos senadores desde o início da legislatura, em 2 de fevereiro. Os dados superam a produtividade legislativa em relação ao mesmo período desde 1999 e incluem a análise de propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução. Os primeiros 100 dias da presidência de Davi Alcolumbre foram completados no domingo. Nesse período, o plenário votou 71 propostas. Entre os projetos aprovados, o que facilita a decretação de medidas protetivas da mulher em situação de violência doméstica. O texto estabelece que nos municípios, nos quais não há delegacia de polícia, nem forem sede de comarca da Justiça, qualquer policial poderá decretar o afastamento do agressor. O prazo para a comunicação ao juiz das medidas adotadas cai de 48 para 24 horas. A proposta que altera a Lei Maria da Penha seguiu para a sanção presidencial. Se a medida protetiva não for aplicada de uma forma emergencial, ela está sujeita ao seu assassinato ou uma continuidade, não é, da violência que vem sendo sofrida. Ou seja, nós estaremos salvando vidas por espaço de pouco tempo. Para prevenir tragédias como a de Brumadinho e de Mariana, foi aprovado o projeto que modifica a Política Nacional de Segurança das Barragens. O texto seguiu para análise da Câmara. Antes do início do enchimento da barragem, o empreendedor deverá, primeiro, instalar equipamentos de alerta de emergência e sinalização das rotas de fuga e de pontos de encontro, realizar audiências públicas para a apresentação do plano, promover treinamento de evacuação com a população da área potencialmente afetada. Um dos projetos aprovados pelo plenário e que já se tornou lei cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto determina a notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autoprovocada. A propositura encontra respaldo no mandamento constitucional que aponta a cidadania e a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos de nossa República. A automutilação é um comportamento sugestivo de um estado intenso de sofrimento com objetivo de alívio emocional ou de autoextermínio, sendo que o crescimento dessas práticas entre adolescentes e adultos jovens traz grande preocupação. Nesses primeiros 100 dias, o presidente do Senado promoveu uma reunião do Pacto Federativo com governadores e com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro discutiu mudanças na distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Davi Alcolumbre reafirmou o compromisso com a aprovação da reforma da Previdência quando ela chegar ao Senado. É uma reforma fundamental do ponto de vista da equalização, como disse, das contas e do equilíbrio fiscal, que o Senado da República tenha compreensão, em nome dos governadores, da importância dessa matéria. Nós temos, no Senado, constituímos uma comissão especial de acompanhamento, que está sendo fundamental para acompanhar o desenrolar da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, para que o Senado possa, já agora, nessa primeira fase de discussão na Casa Vizinha, levar as suas opiniões, as suas ideias
em relação ao texto apresentado pelo governo federal, pelo senhor presidente da República, para a Câmara dos Deputados. E nessa semana, André, o Senado também aprovou vários projetos. Um deles é o que torna mais rígida a lei antidrogas. É mesmo, Eni. O texto tramitou por 9 anos no Congresso e agora aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. Depois de muita discussão no Congresso, o plenário do Senado aprovou a proposta de endurecimento da lei antidrogas. O texto, que agora vai à sanção, regula temas como internação compulsória de dependentes, comunidades terapêuticas e a diferenciação do porte de droga em menor quantidade. O uso da droga na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% do número de mortes causadas diretamente pelo uso das drogas. Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, tem famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem um caminho a encontrar. Esse projeto ignora e nega totalmente o papel que a rede de atenção psicossocial exerce no enfrentamento ao problema da drogadição. Esse projeto percorreu um longo itinerário, superou obstáculos. Há mais de 9 anos ele tramita no Congresso Nacional. Os senadores aprovaram ainda um projeto de lei que inclui 2 novos objetivos na Política Nacional de Segurança de Barragens: o reaproveitamento de resíduos industriais e rejeitos de mineração acumulados nas barragens e o desenvolvimento de novas tecnologias para a redução desse tipo de lixo. As tragédias de Mariana e, mais recentemente, de Brumadinho, nos apontam dolorosamente que não temos de avançar. Ao contrário, nos advertem que não pode haver descanso quando buscamos equilibrar o tripé segurança das vidas humanas, aproveitamento econômico e proteção ambiental. Os desastres, senhor presidente, ocorridos em Mariana e Brumadinho, revelaram para todos, para o país inteiro, de uma maneira doída, a falta de segurança das barragens de rejeitos de mineração, sobretudo aquelas construídas do modelo de alteamento a montante. Outros 2 projetos foram aprovados, o que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e outro que legitima a Ordem dos Advogados do Brasil a propor ação civil pública. Hoje, isso é permitido ao Ministério Público, União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Nós acreditamos que a ordem, que representa uma categoria de advogados, que expressa uma função essencial à justiça, como diz a nossa Constituição, tem toda a legitimidade, toda a condição de também poder propor essa ação, que é uma ação que defende os chamados interesses difusos, são interesses da coletividade. Já havia até esse entendimento pelos tribunais, mas agora na lei, de modo expresso e objetivo, esse direito fica garantido. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes mostra em primeira mão trechos de uma reportagem que vai ao ar na edição de junho do programa Eco Senado. A reportagem vai mostrar o funcionamento do novo aterro sanitário de Brasília. Na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Reciclagem, 17 de maio, vamos entender o que está sendo feito na capital da República para que os rejeitos, justamente a parte do lixo que não é reciclada, tenham um tratamento adequado. A equipe do Ecosenado visitou o novo aterro sanitário de Brasília na semana passada. Sua entrada em funcionamento em janeiro de 2017 possibilitou finalmente o fechamento do lixão da estrutural, até então considerado o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. Mas o Ecosenado já esteve antes no aterro sanitário, em agosto de 2016, quando as obras ainda estavam em andamento. Naquela ocasião, a engenheira responsável nos explicou por que a nova estrutura seria uma garantia de destinação adequada para os rejeitos da capital federal. O aterro sanitário é uma obra de engenharia que contém todas as medidas necessárias para que não tenha poluição do meio ambiente. A característica principal de impermeabilização aqui da região de Samambaia é porque nós temos 1,5 metro de compactação a 98-100%, ou seja, o material ele fica quase impermeável, e utilizar também a geomembrana ou manta PAD, que é de polietileno de alta densidade, que ele forma uma piscina mesmo e aí não deixa que o chorume percole no solo. Então, com isso, não tem a contaminação.
Essa manta escura aqui, que está clara pela claridade, ela é que vai impedir que o chorume, digamos, vá até o lençol freático. A manta, né, que ela é como se fosse um plástico duro, ela é bastante resistente, né? Então ela protege, não deixa que ocorra corrosão e nem que penetre no solo. Projetado para receber 8 milhões de toneladas de rejeitos ao longo de 13 anos, o novo aterro sanitário já está com a primeira etapa praticamente concluída. Significa dizer que já existe ali uma montanha de mais de 20 metros de altura de rejeitos, sendo adequadamente tratados. Mas o aterro funciona dia e noite, todos os dias da semana. E dentro de 2 meses, uma nova etapa de 4 previstas já estará pronta para receber e tratar os rejeitos da capital federal. Aqui o lixo ele é depositado em cima de uma camada impermeável, onde o solo não é contaminado nem o lençol freático. E após isso ele é compactado e ele é coberto com terra e grama. O chorume que é produzido dentro do maciço onde nós estamos agora, ele é drenado e é levado para a Lagoa de Chorume. Da Lagoa de Chorume, ele é levado para a estação de tratamento da CAESB, onde esse chorume é tratado. Então, é um local onde o lixo é depositado com um impacto ambiental muito menor do que no lixão. Não tem cooperativas trabalhando aqui, é um local mais seguro. Você vai ver a reportagem completa sobre o novo aterro sanitário de Brasília na edição de junho do programa Ecocenado, que estreia no sábado, dia 1º, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Já o Momento Eco volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente. André, a semana foi bem movimentada no Senado, hein? Isso mesmo, Eni. Muito trabalho no plenário e nas comissões. Vamos conferir os destaques da Agência Senado no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, a Agência Senado destacava a sessão especial em homenagem aos 150 anos da morte de Allan Kardec, propagador da doutrina do Espiritismo. O autor do requerimento para a homenagem foi o senador Eduardo Girão. O senador ressaltou a importância de Kardec e disse que teve o primeiro contato com a doutrina após ser acometido por síndrome do pânico há cerca de 20 anos. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência foi a aprovação em plenário do projeto que dá à Ordem dos Advogados do Brasil legitimidade para propor ação civil pública. Hoje, isso é permitido ao Ministério Público, União, Estados e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. O PLS 686 de 2015, de autoria do ex-senador Cássio Cunha Lima, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação em plenário do projeto que altera a lei antidrogas. O texto, entre outros pontos, aumenta a pena mínima para o traficante que comandar organização criminosa, reforça o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes e facilita a internação involuntária contra a vontade do dependente. O projeto segue para a sanção presidencial. Já na quinta-feira, um dos destaques da Agência Senado foi a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de uma audiência na Comissão Mista de Orçamento. Ele afirmou que, apesar da ligeira alta recente, a inflação segue sob controle e ancorada em torno da meta para os próximos anos. E disse que a economia está em compasso de espera pela aprovação das reformas. 17 de maio é o dia de combate à LGBTI-fobia no mundo inteiro. Aqui no Senado, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública para debater a questão da violência contra a população LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. O Brasil é um país gigante na natureza, na alegria, no futebol. Mas é tristemente também o campeão mundial em assassinatos de travestis e transexuais. Foram quase 900 mortes de 2008 a 2016, 40% do total.
E os números são considerados subestimados. Transsexuais são pessoas que nasceram com um gênero, homem ou mulher, mas não se identificam com ele. Por exemplo, uma mulher trans nasce homem, mas se sente mulher. Um homem trans nasce mulher, mas se sente homem. Já a travesti, palavra que deve sempre ser usada no feminino, também nasce homem e se identifica como mulher. Mas ela se sente bem com a própria genitália, o que nem sempre ocorre com a mulher trans. Bom, nenhum desses depende de cirurgia e não necessariamente são homossexuais. Por exemplo, se uma mulher trans gosta de mulher, ela é lésbica. Se gostar de homem, é heterossexual. A princípio era aparentemente um princípio de assalto, mas só que não era um assalto. Era um pretexto para me bater. E um rapaz chegou e chamou várias pessoas e me agrediram gratuitamente só por eu ser trans. Eu pensei que eu ia morrer. E é sempre assim, é sempre pedra e paulada, que a maioria das pessoas morrem transgêneros dessa forma. Para eu me vestir de homem, para eu não me vestir de mulher, que eu era um homem e que eu tinha que ser do jeito que ele queria que eu fosse. Jéssica é mais uma transexual vítima de violência há apenas 1 ano na capital do Brasil. Felizmente viva para contar a história. A expectativa de vida de uma pessoa trans hoje é de 35 anos. A vida sempre foi assim, muito estresse, muito preconceito e discriminação à toa. Muitas pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, travestis, são expulsas de casa. Há um grande número de suicídio, que é muito triste. E eu chamo suicídio em pessoas LGBT até de assassinato social, porque são pessoas que são convidadas a se retirar do mundo. Imagina uma criança ou adolescente LGBT tendo que ir todos os dias à escola. Enfrentar os colegas, resistir ao bullying, por vezes até agressões físicas. Tem que ter muita coragem para continuar a estudar, não é mesmo? Com certeza, porque primeiro a pessoa trans vem a autoaceitação. A gente se descobre, né? É a questão da identidade de gênero, se percebe. Sou homem, sou mulher. Aí depois vem a questão familiar. A aceitação da família. E aí vem a questão da sociedade, a aceitação da sociedade. Então a gente tem que se reorganizar internamente, né? E tentar criar uma armadura no que vem do externo. O mercado de trabalho é outro desafio. Furar o bloqueio da entrevista de emprego não é fácil. E sem oportunidade, mais de 90% das mulheres trans partem para a prostituição. Mas, segundo Paula Bennett, o Brasil tem avançado e o DF é um exemplo. O governo criou o Ambulatório Trans para atender a essa população, respeitando as suas particularidades. Montou a Delegacia de Repressão a Crime de Ódios e assinou o Pacto Nacional de Enfrentamento à LGBT-fobia. Não pode existir um governo que governa para poucos, e sim para toda a diversidade da população. Na Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma audiência pública debateu a violência contra a população LGBTI, para lembrar o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é barbaramente assassinada e um LGBTI é agredido no Brasil a cada 2 horas. Nada insufla mais o criminoso do que a impunidade. Portanto, a posição da OAB é inarredável pela criminalização da LGBTfobia por ser de direito e de justiça. O que a gente está discutindo aqui é a questão de um direito, é a questão de respeito da dignidade. Essa casa discute isso aqui, essa comissão, dignidade da pessoa humana, mas não extrapolar, no meu ponto de vista. Quando eu pego um crucifixo ou quando eu me fantasio de Jesus, isso é uma provocação, no meu ponto de vista. A religião é uma questão privada que deve ser respeitada. Isso está na Constituição Federal. Eu acho que ninguém deve zombar de ninguém. Para quem ficou na dúvida se a sigla certa é LGBT ou LGBTI,
A Paula Bennett nos explicou que a forma oficial no Brasil é LGBT. Para incluir oficialmente o I de intersexuais, os que antigamente eram chamados de hermafroditas, seria necessário primeiro que fosse aprovado numa conferência nacional. E foi assim, numa conferência nacional, que em 1999 a sigla mudou de GLBT para LGBT, por uma reparação às lésbicas. Hanseníase, autismo, população de rua, presidiários, mal de Alzheimer, brasileiros colocados à margem da sociedade são o foco do programa Inclusão da TV Senado, que está completando 15 anos. Nesse tempo, o programa ganhou o reconhecimento da sociedade, a parceria de organizações e diversos prêmios jornalísticos. E a cada edição, o Inclusão se reinventa para continuar reduzindo preconceitos e estimulando iniciativas que resultem no bem-estar comum. Ser diferente é normal. O difícil é saber respeitar as diferenças individuais. O Inclusão mostra a dura realidade de brasileiros que estão excluídos do mercado de trabalho e até do convívio social. O programa Inclusão é uma iniciativa minha. Eu dava aula para alunos cegos, dava aula no sentido de ler livros para eles e ajudá-los a decorar textos para fazer concurso. E aí me inspiraram para que eu fizesse um programa sobre cegos. A partir daí, eu vi que não tinha só cego no Brasil, que tinha síndrome de Down, que tinha autista, pessoas com deficiência e um bando de gente que as TVs não mostravam, né? O primeiro programa, produzido em 2004, tratou de um tema delicado, a síndrome de Down. É preciso barrar o preconceito para que tenhamos, de fato, uma sociedade mais justa. Uma sociedade inclusiva. Nunca escondi de ninguém e não esconda seus filhos especiais. O programa Inclusão olha para a sociedade no seu todo e traz os excluídos, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que não são ouvidos, para fazer o contraditório. Outro tema tabu discutido mais de uma vez no programa foi a hanseníase, ou lepra. Por sensibilizar a população com o assunto, as reportagens ganharam o prêmio Clara de Assis de televisão da CNBB, o prêmio Alexandre Adler de jornalismo e, em 2010, um dos prêmios mais disputados pela imprensa brasileira, o prêmio Vladimir Herzog. Todos eu me envolvo, todos eu sofro, todos eu choro, como foi o da deputada Maria da Conceição da Costa Neves, uma deputada de São Paulo que foi cassada na época porque devolveu aos hansenianos o direito ao voto. Então ela foi cassada e esse programa mostra que as mulheres, naquele leprosário, existiam 1.500 mulheres e um vaso sanitário para elas fazerem as necessidades. Então, mostrei coisas horríveis que ninguém imaginava ver, né? Então, isso choca, mas também faz com que a pessoa acorde, né, e tente fazer alguma coisa pelo outro. A iniciativa está bem de acordo com o que a gente pensa que deva acontecer no Brasil, muito de acordo com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que diz ninguém deve ficar para trás. O programa recebeu o prêmio Clara de Assis também em outra ocasião, quando tratou da dura realidade dos moradores de rua. A TV Senado recebeu o prêmio Clara de Assis de televisão, concedido pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Esta premiação foi para o programa Inclusão, idealizado e apresentado pela competente jornalista Solange Calmon. O programa é muito importante, assim como falar dessas questões é muito importante para o Senado como um todo. E a gente, como reflexo de uma discussão de uma casa pública que se interessa por esse tema, coloca um programa em que esse assunto é tratado de forma empática, cuidadosa e profunda. E isso eu acho que é impagável.
A jornalista Solange Calmon foi ainda premiada com a Comenda Dorina Noil, concedida pelo Senado Federal às personalidades que ofereceram contribuição relevante à defesa das pessoas com deficiência no Brasil. A atuação de Solange Sotero Pinheiro Calmon no Senado também nos engrandece muito, Solange. O programa Inclusão da TV Senado, criado, produzido, dirigido e apresentado por ela, é um canal que dispomos para discutir temas relativos aos direitos humanos, especialmente daqueles com algum tipo de deficiência. A TV Senado tem que receber os prêmios e continuar, não é? Continuar, porque essas mudanças culturais de pensamento, de ideias, levam tempo. E a jornalista conta o que a motiva há 15 anos diante do Inclusão. Eu acho que é o amor que a gente tem por essas pessoas. Sem amor não rola, não tem inclusão. É o amor que segura a inclusão, é o amor que eu faço a inclusão. E que venham mais 15 anos do programa Inclusão, né, André? Isso mesmo, Nini. A escultura Criança e Paz, exposta no Museu do Senado, marca o reconhecimento aos direitos de crianças e adolescentes expressos na Constituição. A obra foi doada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Vamos conhecê-la agora no quadro Coleção Senado. A escultura Criança e Paz foi um reconhecimento à prioridade dada pelo Congresso Nacional a crianças e adolescentes na Constituição de 1988. Foram produzidas 2 peças, doadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. A obra é feita em bronze derretido e folheada a ouro. Retrata 2 mãos na posição vertical, erguidas em direção a uma pomba com asas abertas, o que dá ao observador a ideia de liberdade. As formas estilizadas apresentam texturas e distorções que conferem dramaticidade à obra. A escultura tem 80 centímetros de altura, 40 de largura e 25 centímetros de profundidade. A peça é do escultor espanhol radicado no Brasil, José Inácio Espinoz Guerra, e está exposta no Museu do Senado Federal. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau.